E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Desplanilhando. Eu sou o Rafael e nessa aula eu vou te ensinar a trabalhar com um dos recursos da tabela dinâmica, que é o campo calculado. O campo calculado que é muito útil, muito prático, ajuda muito em desempenho, performance, mas que poucas pessoas conhecem e que você depois dessa aula vai conhecer. Um pouquinho sobre do que eu vou fazer. Eu vou puxar as minhas informações do Access, que é o aplicativo, é o programa de base de dados do Office. Então as minhas informações, os meus dados estão lá, eu vou puxar eles para o Excel e dentro da tabela dinâmica eu vou fazer alguns tratamentos até chegar no objetivo da aula, ok? Então até esse ponto tem bastante coisa interessante para você ver. Vamos começar? Eu vou vir aqui para a guia inserir, porque eu vou fazer uma tabela dinâmica, então eu vou chamar a própria tabela dinâmica aqui, só que ao invés de clicar direto no ícone, eu vou clicar nessa setinha para baixo. E aqui eu tenho a opção de puxar da tabela o intervalo, caso você tenha direto o intervalo selecionado ou a formatar como tabela, mas eu quero uma base que está fora do Excel, uma base de dados externa, então eu vou criar uma conexão nessa parte aqui. Ele vai abrir essa janelinha para mim, e aí eu preciso informar qual é a conexão que eu quero fazer. Aqui você vai ver que eu já tenho uma feita, olha só. Na verdade eu tenho duas feitas, mas eu vou chamar uma nova com vocês, tá? Então eu vou vir aqui em procurar mais, a minha base de dados está aqui no documentos, e ela está aqui, ó, database 1. Vou dar um abrir, e aí ele vai chamar essa janelinha para você. Aqui são algumas informações de o local, a base, origem, então é só você ir entendendo um pouquinho aqui. Basicamente está tudo certo meu, eu vou dar um OK. Aqui ele traz mais algumas informações adicionais, mostra a fonte, nome do usuário, enfim. Eu vou dar mais um OK e pronto. Nossa base de dados já está aqui dentro. Então eu puxei uma base de um banco de dados e joguei aqui dentro da tabela dinâmica. Olha que interessante. Eu quero que ele traga isso na minha planilha mesmo, aqui mesmo, ela está em branco justamente por isso, e eu não quero adicionar essas minhas informações no Power Pivot. Tudo bem. Vou dar um OK, e olha só, eu já tenho aqui a minha tabela dinâmica. Os meus dados estão no Access, então eu consegui puxar essas informações direto para a tabela dinâmica sem precisar importar, sem precisar fazer nada. Direto, a conexão já está feita. E aqui, só para você visualizar os nossos campos e as informações lá entre tabelas no Access, olha só. Essa aqui é a minha base de dados, ok? Eu tenho a base dividida por datas, vendedor, serviços, quantidades, valor do serviço e o cliente. As nossas informações sobre essa aula são essas daqui, ó, quantidade e valor do serviço. Então, quero começar só dando essa ideia para vocês. O Excel não é uma planilha, o Excel, na verdade, não é um programa para você trabalhar como base de dados. Ele é um programa para você criar tabela, seja dinâmica, seja uma tabela de análise, uma curva ABC, enfim, o que você quiser trabalhar em formato de tabela, ok? Então vamos lá, só queria mostrar isso para vocês, e agora eu vou começar a formular a minha tabela dinâmica, e olha só, eu quero puxar, por exemplo, tenho as datas aqui, da quantidade, o vendedor, quero puxar os vendedores para linhas, para saber os dados de cada um, ok? Vou puxar o serviço, aqui também, para vendedores, vou puxar para vendedores, e aí eu quero jogar o cliente aqui em colunas, para visualizar todas as etapas de cada cliente. Então, olha, eu já tenho uma ideia aqui de um relatório bem legal, tá? Eu tenho, entre linhas e colunas, eu tenho as informações de serviço, vendedor e o cliente. Tá ótimo. Eu posso mudar um pouco o layout dessa minha tabela, ou eu posso deixar assim. Das duas maneiras tá ótimo. Mas sabe qual é o ponto principal? Eu quero saber quanto que foi vendido de cada serviço por cada vendedor a cada cliente. Só que eu não tenho o valor total de venda. Poxa, isso é um problema. Então o que eu teria que fazer? Ir lá no Access e fazer uma conta de multiplicação da quantidade pelo valor unitário? Poxa, aí é perder muito tempo, concorda? Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o recurso da própria tabela dinâmica para fazer isso. E aí já entra o nosso o que dessa toda situação, de toda essa situação. O que nós vamos fazer nesse caso? Nós vamos utilizar aqui um recurso da tabela dinâmica para fazer uma nova coluna, um novo campo que tenha o total de venda. E esse total de venda vai ser pelo campo calculado que fica aqui, ó, campos, itens e conjuntos. O que você vai fazer? Clica na setinha para baixo e clique em campo calculado. Ok, é só isso. Clique aqui dentro e vai aparecer essa janelinha para você. Essa janelinha nos deixa performar o que você quer utilizar como um novo campo. O que são campos aqui no Excel? É interessante falar sobre isso. Campos é cada uma dessas coluninhas que eu tenho aqui, ó.
Então eu tenho, por exemplo, o vendedor, valor do serviço, o próprio serviço, a quantidade, data e cliente. Eu quero colocar um novo campo desses personalizado com o valor total de venda. É isso que nós vamos fazer, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar preenchendo o nome desse campo. Eu vou chamar de total vendido. Então pronto, total vendido, deixa eu só colocar o A aqui. E aí entra toda a brincadeira, a gente começa a brincar de fato com esse recurso aqui em fórmula, tá? O que você vai fazer? Você vai trabalhar com um campo multiplicando o outro, ok? Não é uma célula multiplicando outra, é um campo inteirinho multiplicando outro campo inteirinho. Então você vai multiplicar todo o campo de quantidade por todo o campo de valor unitário. E esse resultado vai ser desmembrado para cada informação da tabela dinâmica. Olha que interessante. Eu vou pegar aqui, ó, quantidade, e eu vou inserir esse campo. Então ele já subiu lá para fórmulas. Depois eu vou multiplicar isso, por quê? Pelo valor unitário. Eu quero saber quanto que é a quantidade vezes o valor unitário para saber quanto que é o total da venda. Então eu seleciono aqui valor do serviço e vou inserir esse valor também, esse campo. E repara o seguinte, eu tenho aqui quantidade, que é o nome daquela minha coluna inteira do Axis, vezes valor do serviço. Ele vai fazer justamente o que eu acabei de falar agora há pouco, ele vai fazer um contra em cada uma, vai fazendo a multiplicação entre todas elas, e aí quando eu precisar de um dado dinâmico, um relatório que vai dinamizar as minhas informações, a tabela dinâmica de uma forma automática vai distinguir cada linha e vai fazer a separação, a segmentação dessas informações para a gente. Então aqui eu vou dar um OK, e olha só, ele já selecionou a minha informação, ela já veio para a gente, e olha que legal, tem um novo campo aqui, total vendido. Esse novo campo já veio direto para valores, tá? Mas se você não tivesse eles aqui, ó, era só puxar e jogar para valores. E todos eles já estão aqui para a gente disponíveis, ok? O campo calculado é isso, tá? Basicamente é isso. Você consegue fazer um processo que você talvez faria na sua base de dados. O que eu teria que fazer se eu não tivesse o campo calculado? Eu teria que vir aqui no Axis e aí eu teria que fazer uma verificação. Eu teria que multiplicar essa coluna por essa daqui, para saber quanto que, por exemplo, essa venda do Paulo para a leitura de solo para o cliente Imóveis Lima Louvre, deu. Aqui no caso, eu posso verificar que daria 111 mil e alguma coisa. Então eu precisaria de muito esforço para fazer aquela mesma atuação que eu acabei de fazer pela tabela dinâmica de uma forma extremamente simples. Esse é o campo calculado. O que é? É basicamente você dinamizar o seu processo de não fazer fórmulas na base de dados. Você faz direto pela tabela dinâmica. Quando que você vai utilizar? Quando você precisar, por exemplo, fazer esse tipo de cálculo. Você não vai jogar na sua base de dados para pesar ela, você vai jogar para a tabela dinâmica para que a tabela dinâmica faça esse processo sozinho, sem você precisar fazer muito esforço. E o porquê? É basicamente porque ele é muito mais prático, muito mais rápido, gera muito mais produtividade para você e fora que você está utilizando um recurso avançado do Excel que é muito útil. Então você sai do comum, você sai do eixo dos comuns, ok? E isso já é ótimo. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que ela tenha sido produtiva para você. Se você gostou, deixa o like, comenta aqui algum novo tema, alguma informação que você queira, se inscreve no meu canal e a gente se vê numa próxima aula.